Em primeiro lugar, eu quero falar aqui sobre a COP22, que se encerrou agora nessa última semana, uma reunião, um evento que aconteceu durante 15 dias na cidade de Marrakech, no Marrocos, e foi uma reunião, um evento extremamente vitorioso, senhor presidente. Eu que participo desses eventos, lá estivemos eu, senador Alice, senador Fernando Bezerra, senador Jorge Viana, representando o Senado Federal nesse importantíssimo evento. E eu, senhor presidente, que participo desses eventos já há mais de 15 anos, tenho sentido na prática a evolução e as mudanças, porque muitas foram as COPs, as conferências das partes, que concluiu sem sequer aprovar nada, até que durante a COP21, ocorrida ano passado em Paris, conseguiu-se finalmente chegar a um acordo estabelecido como o Acordo de Paris, que vem substituir o Protocolo de Quioto e que apresenta mudanças significativas em relação ao Protocolo de Quioto, onde vários países do mundo, todos os países no âmbito das Nações Unidas, não só os países desenvolvidos, mas também os países emergentes, em processos de desenvolvimento como o Brasil, se comprometem mundialmente perante esse fórum internacional de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, até o Protocolo de Quioto, assim como outras nações em desenvolvimento, não tinham obrigatoriedade vinculante determinada internacionalmente, pois, a partir do Acordo de Paris, todos os países têm. E o mais importante, presidente, é que essa COP iniciou e concluiu com o mesmo pensamento e o mesmo objetivo, apesar de que nesse período aconteceu as eleições nos Estados Unidos, que elegeu Trump como presidente. No dia não nos encontrávamos lá, mas o espaço dos Estados Unidos era exatamente em frente ao espaço do Brasil. E para todos aqueles, inclusive o senador Jorge Viana, que lá estava, no dia em que foi divulgado o resultado das eleições americanas, disse que o clima era de um pessimismo generalizado, não apenas na bancada norte-americana, mas em todos os países. Entretanto, esse fato não foi suficiente a tal ponto de balançar os resultados da conferência. Essa é uma conferência não de decisões, porque as decisões principais foram tomadas já no ano de 2015 em Paris e que redundaram no Acordo de Paris, mas é uma conferência, assim como a próxima, de regulamentação e, portanto, muito importante, porque através das regulamentações que serão aprovadas e os grupos todos já formalizados, é que os países saberão como colocar em prática as suas ações. E o Brasil tem sido um grande protagonista nesse debate, nesse processo mundial, presidente, não só pelo que representa, por ser o detentor da maior reserva natural do planeta, e não só porque tem uma postura clara e correta do ponto de vista do posicionamento político, mas também porque tem sido um dos países que tem mais diminuído as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, foi uma reunião importante. Saíram 2 documentos, uma declaração política contundente, onde todos os países se comprometem em acelerar a implantação da plataforma do Acordo de Paris, porque neste acordo não ficou clara, no último momento, em 2015, tiraram a data prevista para o início da aplicação daquele acordo, mas todos os países estão agindo de tal forma e de tal sorte que tudo está acontecendo de forma muito antecipada. E eu quero aqui, senhor presidente, dizer também que senti uma outra evolução e que acho importante, porque no Brasil, já há algum tempo, nós temos chegado à conclusão que não basta a política de controle e comando.
em relação ao meio ambiente, ou seja, a política de controle e de fiscalização em relação ao cumprimento das leis ambientais. Não basta isso, porque isso não é suficiente, principalmente para áreas como a região amazônica, áreas tão extensas e de tanta dificuldade de fiscalização. Então, nós no Brasil sabemos que um dos maiores e mais eficientes instrumentos de preservação ambiental, de conservação ambiental, é exatamente a aplicação de políticas de desenvolvimento sustentável. E o mundo, através dessa Conferência das Partes, vem dando passos significativos para chegar ao ponto de garantir um reconhecimento prático, inclusive monetário, aos países que prestam serviços ambientais como o Brasil. Nós prestamos um serviço ambiental ao mundo extraordinário, porque a nossa floresta, sendo preservada, mantida em pé, nós estamos capturando gases de efeito estufa e, assim, contribuindo para o equilíbrio climático do planeta. E, portanto, nós precisamos ser remunerados, senhor presidente, para que a gente possa, com esses recursos, também contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável, porque você defender a conservação ambiental não significa a defesa da floresta intacta, mesmo porque a floresta não é intacta. As árvores, como os seres humanos, nascem, crescem e morrem. Portanto, elas podem sim ser aproveitadas economicamente contudo que seja dentro de critérios científicos. Por isso defendemos o manejo florestal, defendemos a exploração de recursos que são inestimáveis, porque uma árvore não tem só madeira, uma árvore tem uma essência, uma árvore produz um óleo, uma árvore produz um corante, uma planta produz tudo isso, né? Então, nós precisamos de muitos recursos no país, senadora Lides, Vossa Excelência, que esteve conosco, uma participação significativa de toda a bancada do nosso país, para que a gente possa continuar seguindo no desenvolvimento, mas com a preservação ambiental. Nós somos parte do meio ambiente. Ou preservamos o meio ambiente para nossas futuras gerações, ou todos sofreremos. Senadora Lides. Senadora Vanessa, apenas para destacar, concordando com todo o conteúdo no seu pronunciamento, para destacar que, além disso, o Brasil deu um importante passo nesta conferência, com a presença dos ministros do Meio Ambiente e do ministro da Agricultura. O Brasil lançou o projeto do biocombustível, dando um passo mais significativo ainda, porque nós avançamos também na área do transporte para diminuir a emissão do efeito estufa no nosso país. Esse é uma plataforma essencial para que nós possamos alcançar os limites definidos internacionalmente e possamos contribuir com o mundo também, mostrando que nós podemos avançar não apenas na preservação das florestas, não apenas também com uma produção agrícola de baixo carbono, mas também dando uma contribuição numa outra área, que é a área do transporte. Isso, senadora, é importante destacar que eu acho que há tempos não havia essa participação, mas a representação, a participação efetiva do Ministério da Agricultura foi importante, porque sinaliza para uma preocupação já antiga que nós temos no Brasil. Entendemos que o setor primário agrícola é um setor extremamente significativo para a nossa economia e um setor que, a cada dia que passa, se conscientiza do seu papel e da importância também da preservação ambiental. Nós temos uma legislação, senador Eumano, uma das legislações ambientais mais rígidas do planeta. A área de preservação legal na floresta amazônica, no bioma amazônico, é de 80%. Portanto, qualquer proprietário de terra na Amazônia, ele só poderá explorar economicamente, dentro de regras, 20% de suas terras. Então, isso é importante. O mundo precisa ver o esforço que o Brasil vem fazendo para contribuir com a contenção do aquecimento do clima no nosso planeta, que, sem dúvida nenhuma, continuando no ritmo que está, isso trará prejuízos significativos ao
humanidade como um todo. E, segundo os estudos apontam, são, primeiro, os países mais frágeis, mais pobres, os mais susceptíveis a essas mudanças e a esses desastres naturais, mas que, seguindo, atingirão também os países desenvolvidos. Acho que de lá também é importante destacar, para concluir, que a delegação brasileira tem sido bem participativa, tem tido uma presença marcante já há muitos anos na COP, e a delegação reúne-se quase que diariamente. Reunimos quase que diariamente, porque ao tempo em que os debates, as negociações ocorrem, esse evento que a senadora Lídice falou foi um evento que o Brasil patrocinou, com a presença de 2 ministros e de 20 países. 20 países. Então é importante, nós também desenvolvemos no Brasil tecnologia que queremos disponibilizá-las ao mundo inteiro, sobretudo aos países desenvolvidos. Além disso, nós lá fizemos várias análises. Uma delas é de que precisamos, e essas iniciativas serão tomadas, sobretudo pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, iniciativas para adaptar, para atualizar a lei brasileira de mudanças climáticas. Isso é muito importante. Então, eu quero fazer esse registro, esse destaque que considero fundamental. Segundo, senhor presidente, eu quero aqui, já caminhando para a conclusão, falar a respeito das notícias e principalmente da notícia que recebemos no dia de hoje, de que o Banco do Brasil prevê fechar no Brasil inteiro em torno de 402 agências. Eu procurei me informar, senadora Lídice, qual o impacto para o meu estado do Amazonas. E segundo a informação que nós temos, é que no mínimo, mais poderão ser afetadas, mas no mínimo 6 agências poderão ser fechadas no estado do Amazonas. E de onde são as agências que serão fechadas, senador Emmanuel? Dos municípios do interior do estado, daqueles em que a população brasileira já paga um alto preço porque não tem a presença do Estado. E quando o Estado está presente, como é o caso, a presença do Banco do Brasil, que é a própria presença do Estado brasileiro, o governo adota uma ação como essa. Conversei com dirigentes bancários no meu estado do Amazonas e eles diziam o seguinte, com que eu concordo plenamente: a missão do Banco do Brasil não é apenas uma missão financeira, é uma missão, acima de tudo, social. Acima de tudo, eles não vão fechar as agências lucrativas, mas vão fechar as agências lá do interior do meu estado do Amazonas e vão transformar aquelas agências em postos que deixa de ser capaz de resolver uma série de problemas da nossa população. Os trabalhadores do banco receberam com muita surpresa essa notícia dada hoje, divulgada hoje, do fechamento dessas 402 agências e de transformação de outras 379 em postos de atendimento, e que o projeto do governo seria economizar 750 milhões em custeio com a redução da sua presença física no país. Quero dizer que mais uma ação lamentável. Eu espero que vários daqueles senadores e senadoras que lutaram tanto para que assumisse o poder outro presidente, com a expectativa de que o presidente pudesse acalmar o país, trazer a paz ao país, superar a crise econômica, que venham e que comentem esse tipo de iniciativa. Porque o Banco do Brasil, diferente de outras empresas, não vive problemas de caixa. O Banco do Brasil, como os bancos privados existentes em nosso país, tem alcançado, mesmo na crise, lucros extraordinários, lucros crescentes. Então, nada justifica, mais uma vez, prejudicar aqueles que mais precisam. O Banco do Brasil tem que cumprir o seu papel social. E daqui quero fazer um apelo: não façam isso, não fechem a agência do Banco do Brasil no interior desse país, sobretudo nos estados da Amazônia. Eu, quando fui deputada federal, relatei
tem um projeto de lei um projeto de lei do Senado, cujo relator aqui foi o ex-senador Jefferson Pérez, que criava 3 unidades novas de federação a partir da divisão do estado do Amazonas, que é um estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. E na Câmara dos Deputados, como relator, eu passei 2 anos desenvolvendo estudos profundos e percebemos que o maior problema do interior do nosso estado é a falta da presença do próprio estado. Lá não está presente o IBAMA, lá não estão presentes o INCRA, a rede bancária não tem, e foi com muita dificuldade que cada agência no interior foi aberta e que agora, por questões meramente econômicas, pretende-se fechar. É lamentável que isso aconteça, espero que o governo volte atrás e que não trate a população brasileira, não dê esse presente de grego, mais este presente de grego à população brasileira. Certamente não será a agência da Avenida Paulista que será fechada, possivelmente a agência lá do município de Tapauá, lá do município de Benjamin Constant, lá do município de Itamaraty, pequenos municípios do interior do meu estado, mas que necessitam muito, sobretudo os aposentados, aqueles que trabalham com a agricultura familiar, aqueles que trabalham com o extrativismo, da presença do banco para que ele também cumpra o seu papel social. E, por fim, para concluir, senhor presidente, eu quero aqui dizer que protocolamos há poucos instantes uma representação assinada por vários senadores, senadoras, deputadas federais, uma representação no Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal abra um inquérito, uma investigação em relação às declarações do ministro da Cultura, ministro Calheiro, em relação à conduta de um outro ministro Gedel Vieira Lima, em relação à pressão que Gedel Vieira Lima exerceu perante o ministro da Cultura para aprovar um projeto de seu interesse pessoal. Isso é muito mais do que um crime de responsabilidade, e nós apontamos aqui na representação. É muito mais, senador Eumano. Isso é um crime penal, porque é um crime de concussão, cuja pena é elevada de 2 a 12 anos. Então, esse ministro tem que ser afastado imediatamente do seu cargo, porque agiu e ele mesmo confirmou, dizendo que não pressionou, mas que fez o pedido, não uma, mas várias vezes. E não apenas ao ministro da Cultura, o ministro da Cultura que teve coragem de falar isso publicamente, ou seja, não somos nós que estamos acusando ninguém. Foi o ex-ministro da Cultura que deixou tudo relatado e confirmado, inclusive, pelo senhor Gedel Vieira Lima, de que ele sim procurou o Ministério da Cultura para que intervisse junto ao IPHAN para aprovar um projeto que havia recebido parecer contrário do órgão no estado da Bahia. É lamentável que isso ocorra. E lá, ao final, quando estávamos saindo do protocolo, fomos informados pela imprensa que lá estava presente, senadora Lides, que o presidente da República, senhor Michel Temer, já tinha declarado e já tinha publicizado a sua decisão, que é a de manter o ministro Gedel no cargo. Pois bem, então olhem, senhoras e senhores, povo brasileiro, a diferença da conduta do governo anterior para esse governo. Este crime cometido pelo senhor Gedel foi um dos mais graves dos últimos tempos, crime de concussão, com provas cabais, com provas relevantes, com provas incontestes. E o que faz o governo? Mantém o ministro no cargo, ou seja, um ministro que utiliza do seu cargo e age em benefício próprio, não apenas porque tem laços próximos com a empreiteira que vai construir a obra, mas porque ele próprio é proprietário de uma unidade naquele edifício a quem ele pedia, a quem ele pressionava para que tivesse a construção liberada. Lamentável, mas eu espero que o Ministério Público seja, neste momento, o fiel da balança. Não tenho dúvida. Tão cabais são as provas, não tenho dúvida nenhuma que será acatada e um procedimento deverá ser aberto em breve pelo Ministério Público Federal. Muito obrigada, senhor presidente.